E aí galera, Bruno Santos do canal Layout Arquitetura para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar passo a passo do absoluto zero como criar uma família de prateleiras 100% parametrizada, ou seja, totalmente customizada. Você vai poder utilizar aí também, criar nos seus projetos. Isso acelera muito aí no processo de modelagem aqui no Revit, tá bom? Então fica até o final dessa aula, que essa aula aqui tá bem legal mesmo. Bom, então você já tá vendo aí minha tela, e aí eu vou mostrar, essa aqui é a família que a gente vai criar. E aí você fala, Bruno, tá, é uma família aqui legal, né? Tem um suporte de metal e aqui as prateleiras aqui de madeira, né? Beleza, mas o que tem de especial nessa família aqui que a gente vai aprender a criar nessa aula? Vamos ver. Se eu vim aqui no painel de propriedades, tá, dessa família, que a gente vai ter acesso depois que a gente criar essa família, a gente vai ter esse painelzinho aqui. Então, beleza, tá aqui dividido como que funciona. Tem aqui os parâmetros, né? E aí nesse parâmetro, vamos aprender a criar aqui, ó, distância entre o suporte. Então, tá vendo esse suporte aqui? Nesse caso aqui tem 1, 2, 3, 4, né? Tá, então, vamos supor que eu quero que a distância entre esses suportes aqui seja de não mais 60 centímetros, mas sim de 80, né? Ou seja, lá no meu projeto, tá, eu quero colocar essa família com essa distância entre 80 centímetros cada suporte desse. Então, assim que eu coloco ali 80 e dou um aplicar, ó, automaticamente todos aqui vão mudar e também a prateleira ali de madeira também acompanha o nosso suporte. Número de suporte, Bruno, eu quero que tenha mais suporte aí, então eu vou colocar aqui, por exemplo, 6 e eu vou dar um aplicar. Beleza, ó, tá lá, se eu der um OK aqui, tá lá, ó, 6 suportes, né? E sempre aqui a prateleira aqui de madeira acompanhando, tá bom? Então, bem interessante, vamos aprender como criar essa família aqui. Você vai aprender várias coisas aqui, então assiste essa aula até o final. E, por favor, se você já gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, é muito importante para o YouTube entender que esse vídeo aqui tá te ajudando, beleza? Então, vamos lá. Vamos criar do zero, eu vou fechar aqui e vou criar um novo projeto, tá? Vamos lá, vou fechar. Pronto, não vou salvar, a gente vai criar do absoluto zero. E aí, beleza, para criar a família, Bruno, como é que a gente faz? Aqui, ó, famílias, a gente vai vir aqui em novo para criar uma nova família. E aí ele vai abrir essa pasta aqui, né? Se não abrir direto nessa pasta aqui para você, você pode pausar o vídeo aí, ó, esse caminho aqui, tá? Descolocar o C, programa data, Autodesk, RVT 2022, no caso é a versão do meu Revit, famílias, template, e depois estou dentro dessa pasta aqui português, beleza? Agora o que a gente tem que fazer é pegar um template, e o template nada mais é do que algumas pré-configurações que o Revit ele já disponibiliza para você poder não partir do zero, do absoluto zero, né? Você já vai ter plano de referência, algumas coisas ali. E o que a gente vai utilizar aqui nesse caso eu vou utilizar esse aqui, ó, modelo genérico com base no forro. Tá? Esse aqui é o modelo genérico métrico com base no forro. Por quê? Porque esse suporte aí a gente vai criar nesse caso aqui para poder ser inserido em um forro, tá bom? Se você quiser que seja inserido em um piso, ó, tem aqui, ó, com base no piso, com base em telhado, com base em parede. E aí você que vai definir onde você quer inserir essa família, tá bom? Nesse caso aqui, essa família especificamente a gente vai colocar ela para ser inserida no forro, tá bom? Então, bora lá. Selecionei o template, ó, já dá uma prévia aqui o que vem mais ou menos. Vamos abrir aqui pra gente ver melhor isso aqui. Pronto, ele abriu aqui. E aí eu vou abrir aqui, ele abre aqui nesse nível de referência, tá? Que é uma planta de forro aqui. A gente pode ver aqui, ó, planta de forro, nível de referência, tá? Ou seja, eu tô ali como se fosse na parte de baixo aqui do ambiente, olhando para cima, né, do meu forro, beleza? Então, essa aqui é a vista. E aí, se eu abrir o meu 3D, ó, ele vai ter esse plano, e esse plano aqui vai simular o forro, né, a face onde vai ser colocada essa nossa família do forro, tá bom? E aí, beleza, tem um 3D aqui, não tem nada por enquanto, porque a gente não modelou nada ainda, tá? Então, vamos lá, eu vou abrir aqui o nível aqui de referência para a gente poder começar a criar. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um corte, tá? Aqui em cima mesmo, e vou traçar um corte aqui, ó, só que olhando para cá, né? Então, vou pegar aqui, ó, de baixo para cima e vou passar esse corte olhando aqui para minha esquerda, tá bom? Pronto, agora com esse corte criado, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar, né? Vou pegar aqui, ó, plano de referência, aqui em dados, né? Plano de referência. Eu vou criar um plano de referência aqui, ó, não vou me preocupar muito com a distância agora, tá? Esse plano de referência vai ser aqui o que a gente vai se guiar para poder modelar o suporte. Então, a gente vai modelar um suporte e depois a gente vai criar os parâmetros para a gente, né, conseguir criar aquela sequência igual a gente viu dos parâmetros da família. Então, esse suporte aqui, eu vou clicar nele e ele vai aparecer aqui, ó, clique para renomear. A gente vai dar um nome, a gente vai entender o porquê que a gente está dando nome aqui para esse plano. Basicamente para a gente conseguir selecionar ele quando a gente abrir o nosso corte através do nome, tá bom? Então, feito isso, eu vou vir aqui e vou colocar o nome, por exemplo, suporte
1, tá? Vai ser o nosso primeiro suporte que a gente vai criar. E depois, com um parâmetro, a gente vai replicar ele e a gente vai ver passo a passo, tá bom? Pronto, eu vou dar um Enter aqui. Já tá aqui com o nome, ó. Posso selecionar suporte 1. Então, beleza. Agora eu vou abrir aqui o meu corte, clicando 2 vezes aqui na setinha. E tá aqui o nosso plano de colocação, né? Que aqui é a parte... essa linha aqui é simulando aqui o forro, né? Onde vai ser colocado o acabamento. Então, a gente vai modelar o nosso perfil, ó, daqui para baixo, tá? Desse plano aqui para baixo. Então, beleza. Vamos lá então em criar, tá? E aqui a gente vai em extrusão para poder criar a extrusão e modelar o nosso primeiro perfil. E aqui ao invés de selecionar um plano, eu vou vir em nome, selecionar nome, por quê? Porque a gente tem o nosso plano de referência, ó, suporte 1, que é aquele plano que a gente acabou de renomear, tá bom? Então por isso que é importante colocar o nome para ele aqui. Eu vou selecionar, vou dar um OK. Pronto, agora a gente já está trabalhando, ó, se eu abrir aqui o meu 3D, né, o meu nível de referência, a gente está trabalhando nesse plano aqui que a gente deu o nome, né? Então, voltando no corte, agora o que a gente tem que fazer é pegar aqui, ó, a ferramenta de retângulo e aqui eu vou criar o meu suporte, né? Então, vou pegar aqui do centro mesmo, beleza? E aqui eu vou criar, ó, vou criar um retângulo, beleza? E aí, se eu selecionar, ó, a gente vai ver que ele está aqui em milímetros, tá? Se você quiser trabalhar em metros, eu vou digitar UN de unidades de medidas para a gente mudar aqui. Tá em milímetros, eu posso deixar aqui, por exemplo, centímetros, tá? Deixar em centímetros com 2 casas decimais, OK de novo, beleza? Agora, se eu selecionar aqui, já vai estar lá a medida em centímetros. E aqui está com 88 centímetros, beleza? Eu vou colocar 100 aqui, centímetros, ou seja, 1 metro. E aí depois a gente também pode criar parâmetro para definir a altura, tá? Depois que a gente insere essa família, a gente consegue criar parâmetro também. A gente pode ver isso daqui a pouco. Mas o que eu vou fazer agora é pegar aqui outro retângulo, ó, e vou colocar um deslocamento de 0,02, ou seja, que vai ser a espessura desse meu perfil, tá? E vou pegar aqui da ponta, ó, e criar, né? Na verdade aqui está em centímetros, então é 2 mesmo, né? Só que ele tá vindo para fora, então eu posso colocar aqui, ó, um sinal de menos e aí ele já vai inverter para dentro, tá? E aí pronto, criei aqui tranquilo. Agora eu posso vir aqui, ó, né, em linhas, tá? E eu vou pegar aqui deslocamento de 2, eu vou apagar esse sinal de negativo. Vou pegar aqui essa linha central, na verdade aqui é 1, né? 1 centímetro para cada lado, para ficar com 2 no final. Então vou criar aqui e vou voltar criando outro aqui, ó, tá? Então agora a gente tem outro perfil. E aí para conseguir, a gente conseguir criar essa extrusão, eu vou vir dividir linhas aqui e vou dividir essa linha no meio e essa aqui no meio, tá? Daí depois é só parar e estender essas 2 linhas aqui, essa com essa, para a gente conseguir finalizar a extrusão, beleza? Pronto, esse aqui é o desenho desse nosso suporte, tá? Beleza, vamos finalizar aqui, ó. A gente pode definir também o final da extrusão, vai ser a espessura desse nosso suporte. Eu vou colocar aqui 2 centímetros também e vou finalizar, pronto. Concluir, vamos abrir aqui o nosso 3D para a gente ver como tá ficando, ó. Então tá aí o nosso suporte já, né, a primeira etapa aqui dele finalizado, tá bom? Tá aí o nosso suporte legal. Beleza. Agora, Bruno, como que eu vou criar aqui, por exemplo, um parâmetro, né? Pra gente fazer aquele parâmetro que eu coloco quantidade de suporte que eu quero e ele vai, né, criar de forma automática. Como que a gente faz isso? Então, para isso, eu vou vir aqui, ó, nível de referência e eu vou pegar outro corte, só que agora eu vou passar ele aqui, ó, tá? Um pouco mais para baixo aqui do nosso suporte. Tá? Pronto, passei esse corte, eu vou clicar 2 vezes para poder abrir. Agora a gente está vendo o nosso perfil aqui na lateral, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tanto o meu suporte, eu vou segurar o Ctrl, tá? E selecionar o plano de referência. Então eu tenho que selecionar os dois. Ou abro uma caixa de seleção aqui, ó, e seleciono tudo, tá? Lembrando que você tem que selecionar o plano de referência também, senão você não consegue fazer isso aqui que eu vou fazer. Então você vem agora aqui, ó, em matriz, tá? Ou a tecla de atalho AR para criar várias instâncias, né? E aqui a gente vai colocar então mover para. A gente vai colocar mover para o segundo. Então vou deixar dessa forma aqui mesmo, ó, agrupar, associar. Se tiver aqui restringir, você pode desmarcar, tá? Se tiver marcado, desmarca aqui o restringir. E aí agora eu vou pegar aqui do centro, ó, e vou puxar, né? Clicar uma vez com o botão esquerdo e colocar ele aqui. Primeiro eu vou deixar numa distância de 50 centímetros. A gente vai ver como criar um parâmetro para definir também essa distância, tá bom? Então pronto. Então feito isso, eu vou deixar 50 aqui por enquanto. E aí tá aí, ó. Se eu abrir o meu 3D, eu copiei esse suporte. E se eu seleciono aqui um suporte desse, vai aparecer aqui a cota, né, dessa instância que eu copiei. E aí se eu clico nessa cota e coloco, por exemplo, 5, ele já vai funcionar aqui, ou seja, 5, né, montantes desse aqui,
tá bom? Mas nesse caso aqui eu teria que fazer de forma manual, né? Editar a família, entrar dentro da edição da família e mudar aqui. Então a gente vai criar um parâmetro para que quando a gente insira essa família lá dentro do nosso projeto, a gente não precisa editar a família, tá? Aqui no campo aqui de propriedades vai ter um campo aqui, né? Para a gente colocar a quantidade que a gente quer de suportes e também, né, a distância entre os suportes também é um parâmetro que a gente pode criar. Então, beleza. Então, como que eu faço para criar parâmetro, Bruno? Com essa matriz, eu seleciono, vou selecionar a cota aqui, ó, tá? Dessa matriz. E aqui em legenda, ó, se eu seleciono para baixo, eu tenho a possibilidade de adicionar um parâmetro, né? Então, eu vou vir aqui, ó, adicionar parâmetro. Pronto. E aqui eu vou colocar o nome. Eu posso deixar esse parâmetro aqui como instância, tá? Eu posso fazer um vídeo só sobre isso, né? Explicando a diferença de tipo e instância. Mas basicamente instância, quando você salvar a sua família, se você copia duas famílias, por exemplo, iguais, né, no seu projeto, você consegue alternar elas de forma independente. Já aqui em tipo não. Se você deixa em tipo, quando você carrega essa família que você criou lá no seu projeto, se você alterar aquele tipo daquela família sem duplicar o tipo, ele vai alterar em todas no projeto. Basicamente, de forma resumida, é assim que funciona. Então vou deixar a instância, né, visto que geralmente a gente vai ter uma só dessa aqui, a gente vai, né, poder mudar aqui de forma independente, né? Não... Então, vou deixar aqui instância e o nome aqui do parâmetro. Eu vou colocar quantidade. Então, eu vou colocar aqui QT, tá? De quantidade, para ficar mais abreviado. QT suporte, tá? QT de quantidade suporte, ou seja, quantidade de suporte que eu quero na minha família. Beleza? Pronto. O resto eu não preciso mexer nada. Eu vou dar um OK aqui. Beleza? Tá aí o nosso parâmetro. E agora, Bruno, como que a gente faz para ver se isso daqui está funcionando certinho? Então vamos aqui, ó, nas propriedades aqui no tipo de famílias, que aqui vai abrir os parâmetros, e tá aqui, ó, o parâmetro quantidade, né, QT suporte, que é aqui com 5. Vamos colocar aqui, já vamos testar, ó, então deixa eu fechar, eu vou trazer um pouquinho mais para cá, e aí vou abrir aqui e vamos testar lá as nossas propriedades. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 7, vou dar um aplicar, e lá, ó, ele já colocou 7. Ah, Bruno, eu quero só 3 suporte desse, vamos dar um aplicar, pronto. 3 suportes, tá bom? Então, já criamos um parâmetro, você viu que é bem simples, não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com parâmetros, é muito simples depois que você entende a lógica e o funcionamento da família paramétrica, beleza? Pronto, feito isso, eu vou dar um OK aqui, e aí, beleza, essa parte a gente já concluiu, já está finalizado, né? Só que agora o que eu quero fazer é criar a prateleiras, né? Então, vamos criar aqui a prateleira, então, como que eu vou fazer isso? De novo, vamos vir aqui em criar, extrusão. E agora em extrusão a gente vai vir aqui, ó, definir, tá? Eu vou selecionar um plano, dessa vez eu não vou colocar o nome, eu vou selecionar o plano aqui, vou dar um OK. E eu vou definir esse plano aqui, ó, de trás aqui desse primeiro suporte, tá? O primeiro suporte que a gente utilizou para poder fazer essa instância copiada aqui. Então eu vou selecionar essa face aqui de trás, tá? Pronto. Selecionei, a gente já está trabalhando nela. E aí eu vou pegar aqui o nível de referência e abrir esse outro corte, que é o corte que eu vou estar enxergando a família nessa posição aqui de frente, né? E aí eu vou pegar a ferramenta de retângulo e vou criar aqui, ó, aqui vai ser a espessura dessa prateleira, né? Então eu vou selecionar essa linha e vou colocar aqui a cota 2 centímetros, ou seja, vai ser a espessura aqui dessa prateleira aqui. E aí o comprimento, né, ele vai ficar sempre acompanhando aqui a largura, ó. Eu posso fixar ele no meu painel aqui, no meu suporte, né? Tanto esse lado quanto esse, porque se depois eu quiser criar um parâmetro de largura também desse meu suporte, ou seja, eu vou definir que esse suporte aqui vai ter 60, vai ter 70. Então, essa nossa extrusão, ele sempre vai acompanhar também, tá? A largura do nosso suporte. Pronto, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em concluir, e aí eu vou abrir o 3D para a gente ver o que está acontecendo, tá? Então, selecionando aqui, ó, ele criou uma pequena extrusão de 2 centímetros aqui. E se eu colocar aqui, por exemplo, 20 centímetros, dar um aplicar, a gente vai ver que ele está criando a extrusão, mas para o lado ao contrário. Como que eu resolvo isso, Bruno? Se eu colocar um sinal de negativo na frente, ó, ele já vai voltar para a posição correta, tá? E aí, de novo, você poderia ter que, né, criar isso aqui de forma manual, ó, pegar aqui e esticar até aqui mais ou menos, e fazer isso de forma manual, mas a gente pode trabalhar com o parâmetro, né? Então, beleza. Então, eu vou deixar ela aqui assim mais ou menos, ó, para a gente criar esse parâmetro, para essa família ficar automática. E aí, como que a gente vai criar esse parâmetro, né, desse comprimento? Então, entendendo a lógica, essa prateleira aqui, o comprimento dela
vai levar em consideração a quantidade de suporte, né? Ou seja, se eu tenho 3 suportes, vai ter, né? O tamanho dela vai ser X. Se eu tiver mais suportes, vai ser outro tamanho. Ou seja, então a gente tem que levar em consideração a quantidade de suporte e também a distância entre o suporte, né? Aqui nesse caso a gente não criou o parâmetro ainda da distância do suporte, né? Então se eu seleciono aqui, eu só tenho a quantidade de suporte. Então vamos criar esse parâmetro aqui da distância entre os suportes. Então vou abrir aqui o nível de referência e vou abrir esse corte aqui para dar vista lateral aqui do meu montante. E aqui, vamos vir aqui em cota alinhada, tá? E vou cotar aqui esse suporte até esse aqui, ó, tá? Beleza, cotei ele aqui. E aí eu vou criar um parâmetro, ó. Seleciono a minha cota para poder criar um parâmetro. Vou vir aqui, ó, em criar parâmetro, nesse íconezinho aqui. E aqui, então, a gente vai colocar um parâmetro de instância também, tá? E o nome desse parâmetro vai ser distância. Eu vou colocar dist, tá? Dist de distância, né? Dos suportes, tá? Coloquei aqui dist suportes, ou seja, distância dos suportes, parâmetro de distância, vamos dar um OK. Beleza, agora vamos testar aqui, ó, esse parâmetro, ó. Tem lá 3, né? 3 suportes aqui. Vou abrir aqui o parâmetro, o painel de propriedades. E aqui, então, distância dos suportes, eu vou colocar aqui, por exemplo, 70 centímetros. Vou dar um aplicar, ó. E aí todos já vão seguir, vai pegar esse parâmetro porque, né, eu copiei em instância. Então, se eu colocar aqui 80, ó, de novo, todos estão com 80 agora. Dependente da quantidade, tá? Se eu abrir aqui de novo, ó, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá. Se eu abrir de novo o painel aqui agora e quantidade de suporte aumentar, por exemplo, para 5, dá um aplicar, ó, estão com o mesmo, né? Vamos colocar aqui agora mudar a distância. Eu quero que o suporte tenha 40 centímetros entre eles. Então, coloco 40, aplicar, ó, pronto. Todos vão seguir essa mesma distância, beleza? Agora, o que a gente tem que fazer é colocar um parâmetro para que essa prateleira aqui acompanhe, né, a quantidade aqui do suporte e também levando em consideração a distância entre os suportes. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui selecionar essa prateleira aqui. O final da extrusão, onde está aqui para mim colocar de forma manual o número, eu vou vir aqui na frente e a gente consegue adicionar um parâmetro, ó, tá? Então, eu vou vir aqui, clicar. Aqui nesse caso eu vou criar um novo parâmetro, ó. Vim aqui nessa pastinha aqui, novo parâmetro. E aqui o nome, então, de novo, vai ser instância, tá? Tem que deixar instância, porque os outros também é instância. E o nome dele vai ser comprimento da prateleira, tá? Prateleira, beleza. Esse é o nome, comprimento prateleira. Instância, feito isso, vamos dar um OK. Já tem um parâmetro lá, vou dar um OK. Beleza? Agora, se eu tentar colocar de forma manual aqui, ó, na minha família, ele não deixa porque você aplicou um parâmetro. Só que não está configurado ainda. Então, esse parâmetro, a gente vai clicar aqui para poder configurar. Só que antes, deixa eu fechar aqui, eu vou deixar ele aqui no cantinho para a gente ver. E eu vou abrir agora esse painel de novo, beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? Aqui, cadê o parâmetro que a gente criou? É esse daqui, ó, tá? Comprimento prateleira. Então, ao invés dele ficar aqui com esse valor manual, a gente vai colocar aqui em fórmula e vamos criar uma fórmula aqui simples para poder acompanhar aqui. Então, beleza. Então, a distância aqui, ó, desse meu suporte, ele vai ser a quantidade de suporte, né, multiplicado pela distância entre os suportes, né? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos criar esse parâmetro aqui. Como que eu crio o parâmetro? Então, eu tenho que levar em consideração aqui o nome do suporte, né? Então, vou escrever aqui, ó. Vai ser QT, ou seja, eu tenho que escrever igualzinho tá aqui, né? O nome do parâmetro. QT suporte. Ou seja, a quantidade de suporte multiplicado. Só colocar um asterisco aqui, ó. Nessa estrelinha aqui, que é o parâmetro de multiplicado. Ou seja, a quantidade de suporte multiplicado pela distância. Tá? E aí ele vai pegar, sempre que você digitar aqui a quantidade de suporte, ele vai pegar esse valor aqui, ele vai estar multiplicando pelo valor que você inserir da distância, tá? E aí vai dar o comprimento. Então vamos colocar aqui dist suporte, tá? Suportes, né? Tem que estar 100% igual, senão ele não acha o parâmetro aqui, ó. Então dist espaço suportes certinho. Feito isso, vamos dar um aplicar aqui agora, ó. E aí ele já pegou, ó, 200 centímetros, ou seja, 2 metros. Bruno, ele está indo lá para o outro lado, a extrusão está errada, está indo para o outro lado ao contrário. Como que a gente resolve isso? Simples. Eu vou pegar isso aqui, ó, vou criar um parênteses, tá?
vou fechar o parênteses, ou seja, eu estou agrupando todos esses, estou agrupando aqui essa fórmula, né? E vou multiplicar por menos 1. Ou seja, multiplicando por menos 1, eu estou tornando esse número, esse resultado de 200 negativo. Pronto, ó, agora ficou negativo e aí ele passa aí pro lado correto. Bruno, mas ele está passando aqui, ó, tá vendo? No nosso suporte aqui desse lado direito. Acho que você não está vendo, né? Deixa eu dar um OK aqui, ó, tá? Então você pode falar, Bruno, mas aqui ó, ficou errado, tá passando uma distância a mais. Como que a gente resolve isso? Então vou deixar ele aqui e aí eu vou, vamos lá então aqui abrir de novo o painel da nossa fórmula aqui do parâmetro de comprimento. E aí eu vou fazer a seguinte configuração. Multipliquei aqui por menos 1, deixa eu deixar isso daqui maior para a gente ver, ó, tá? Pronto. Para ficar mais visível aqui a nossa fórmula. Eu vou agrupar de novo isso aqui, ó, então parênteses de novo, né? Fecho parênteses, ó, agrupei todas essas configurações. E aí esse resultado agora eu vou colocar aqui mais a distância do suporte, tá? Dist suporte. Por que mais? Se eu coloco menos aqui, ó, tá? Ou seja, eu estou subtraindo uma distância, né? Ou seja, o resultado vai ser a quantidade, né? A quantidade de suporte multiplicado pela distância. E aqui eu coloquei menos suporte. Só que como o valor aqui está negativo, ele vai acabar somando. Se eu der aplicar, ó, tá? Suportes, né? Ó, deu erro aqui porque eu tenho que colocar um S aqui, tá? Pronto, ó. Então ele vai acabar somando, tá? Então ao invés de colocar menos, eu vou colocar um sinal de mais e aí ele vai subtrair, tá? Ele sempre vai subtrair 1, beleza? E aí se eu der um OK aqui, dar um zoom, você fala, Bruno, mas ele ó, não tá vindo até aqui certinho. Então eu posso abrir de novo aqui o painel de propriedades, ó. E aqui eu poderia também, ó, colocar um entre parênteses aqui, tá? E colocar aqui, né, mais, por exemplo, 2 centímetros, tá? 2 centímetros e vou fechar, ó. Dar um aplicar. Ó, vimos aqui que ele veio para o lado errado, então eu posso colocar, ao invés de mais, eu coloco menos, tá? E aí, ó, ele vai vir para cá certinho, pronto. Então, o que eu fiz aqui, ó? Deixa eu expandir aqui de novo, mais ainda, né, para ficar mais fácil aqui. O que eu fiz? Quantidade de suporte multiplicado pela distância, tá? Então a gente viu que ficou sobrando 1 ali, então eu peguei e agrupei isso daqui, ó, tá? E aí, dentro desse, e depois multipliquei esse resultado aqui por menos 1, para poder ficar, né, o lado certo. E agrupei de novo tudo dentro aqui de parênteses. E mais, né, coloquei mais aqui a distância do suporte, menos 2 centímetros, né, para poder alinhar aqui. Esse menos 2 centímetros foi para poder alinhar com essa face. E esse mais distância do suporte foi para poder tirar essa diferença que estava tendo de um suporte que estava passando aqui, tá bom? Feito isso, vamos testar agora o nosso parâmetro. Vou dar um aplicar, OK, beleza, ó, tá aí a nossa fórmula. E aí vamos testar agora a nossa família. Eu vou colocar ele aqui para a gente ver. Vamos testar ele ao vivo aqui, ó. Então vou vir aqui em parâmetro, beleza, tá aqui a caixinha de parâmetro. Vamos testar agora, por exemplo, distância do suporte. Eu quero que tenha 80 centímetros entre cada suporte. Dá um aplicar, ó. Então, tanto a nossa prateleira quanto todos os suportes aqui dessa prateleira estão acompanhando também, tá bom? Quantidade de suporte, 5. Posso colocar aqui, por exemplo, eu quero 4 só. Digito 4, dou um Enter. E aí, como tem uma fórmula ali, ele sempre vai deixar dessa forma. Bruno, e agora a outra prateleira aqui de cima, aqui do meio? Vou ter que fazer a mesma configuração, criar os mesmos parâmetros, fazer tudo de novo? Não, tá? Só você abrir um corte, ó. Vou abrir o corte aqui que esteja cortando ela, por exemplo, esse aqui, tá? Abro aqui esse corte. E aí eu pego essa prateleira aqui, vou vir aqui em copiar e vou mover ela para cá, ó, tá? Pronto, só copiei para cima. Vamos ver lá? Tá lá agora a segunda. Beleza, agora vamos aqui no parâmetro, né? E mudar aqui pra gente ver, ó. Eu quero 5 suportes. Vou colocar 5, aplicar. Ó, a de cima também, ela já tá, como você copiou ela já entende, no Revit já entende, ele já pega esses parâmetros também, tá bom? Então, muito interessante. Tá lá a nossa família já funcionando, tá bom? Você pode pegar os mesmos princípios aí para poder criar o parâmetro aqui, por exemplo, da altura, né, entre essa prateleira, criar um parâmetro aqui. É o mesmo conceito, basicamente você vai só criar outros parâmetros aí, né? Eu não vou fazer aqui para esse vídeo não ficar tão longo. Se você quiser
que eu faça um vídeo mais aprofundado, né, mostrando como fazer o parâmetro aqui de largura, de altura, comenta aí também, tá? Que aí eu posso fazer um vídeo mais aprofundado especificamente para isso. Mas aqui a nossa família já está funcionando certinho de forma paramétrica. Bruno, e agora material? Se eu colocar aqui em realista, ó, tá tudo sem material. Como que eu aplico? Eu também posso selecionar, por exemplo, só uma, eu não preciso selecionar todas, tá? Selecionando apenas a principal, ou seja, a primeira que a gente modelou, eu vou vir aqui em editar grupo, tá? E aí seleciono ela, vai habilitar aqui um material. E aqui eu posso também criar um parâmetro, para poder configurar isso na família, lá no nosso projeto, quando a gente carregar, ao invés de ter que editar a família para poder mudar o material, a gente pode também aplicar um parâmetro de material. E aqui, ó, vou criar um novo parâmetro de material e vou colocar assim, ó, material do suporte, tá? Beleza. Posso deixar a instância para me mudar aqui lá no nosso projeto, né? Deixei a instância, beleza. Agora vamos dar um OK, ó. E aí eu não vou definir o material aqui, a gente vai definir quando a gente carregar daqui a pouco a nossa família. Então, tá lá. Material a ser definido lá no nosso projeto. E aqui a prateleira, ó, posso selecionar as duas aqui e também aplicar aqui o material, criar um parâmetro, tá? Então eu vou vir aqui em nenhum, ó, vou criar um novo parâmetro e vou colocar aqui, ó, material prateleira. Beleza? Material prateleira, e a gente tem um parâmetro também, material de suporte. Instância, lembrando, vamos lá, OK, OK de novo, pronto. Tá aqui, tudo parametrizado, nossa família. Vamos testar essa família agora para ver se tá tudo certinho. Bora, então vou vir aqui e vou salvar o arquivo. Como que eu salvo, Bruno? Na família que eu criei. Arquivo, salvar como família, tá? E aqui vamos salvar, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Tem vários arquivos aqui que eu estava criando. Então vamos lá. Eu vou salvar aqui como família paramétrica prateleira, tá bom? Beleza, vamos aqui em opções, eu gosto de deixar um backup só para não salvar vários arquivos, né? E vamos clicar aqui em salvar, e aí ele já vai salvar a nossa família. Beleza, Bruno, salvei minha família, ó, posso fechar tudo isso daqui. Vamos criar um projeto aqui rapidinho, novo, tá? Beleza, e agora vamos aqui criar um novo modelo, eu vou pegar um modelo de arquitetura mesmo, criar um novo projeto, OK. Só para a gente testar essa nossa família e ver se está tudo certinho, beleza? Pronto, tô aqui, vou colocar aqui o N, né, de unidade de medida, só para configurar aqui o comprimento do deixar em metros, 2 casas decimais, pronto. E aí, vamos criar aqui agora um forro, tá? Vou fazer só o forro mesmo, no nível 1 com deslocamento 260, tá? E efetuar um forro por croquis. Então vamos pegar aqui qualquer forro aqui e vou criar um tamanho aqui, ó. Vou colocar aqui 20 metros aqui, não vou me preocupar muito com o tamanho, só para a gente poder inserir nossa família. Vou concluir. Beleza, cadê? Vou abrir aqui o 3D, tá aí o nosso forro, beleza? Por que que eu tô criando um forro aqui? Porque lembra, a gente criou uma família baseada, com base na face dela no forro, tá bom? Então por isso que eu tô criando o forro. Se você tivesse selecionado categoria de piso, você ia criar um piso e não um forro, né? Beleza? Entendido isso aí, acho que deu pra... acho que ficou claro, né? Beleza, vamos lá carregar nossa família agora, então vou abrir aqui a minha família, tá? Vocês não estão vendo, mas eu tô abrindo aqui na outra tela. Vou vir aqui na área de trabalho e o que eu vou fazer é só selecionar a minha família e arrastar para dentro do Revit, tá? Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó, família paramétrica prateleiras. Arrastei para dentro do meu Revit, ele já carregou e quando eu passo o mouse, deixa eu minimizar aqui, quando eu passo o mouse no meu forro, veja lá que ele já entende, ó. E você já consegue inserir. Vamos clicar aqui para poder inserir. Vou apertar ESC, ó, pronto. Já inseri lá a nossa prateleira paramétrica. E aí, beleza. Agora aqui eu posso colocar no realista, né? Pra gente ver o modo realista, ver como é que tá ficando. Tá lá. E aí, beleza. Agora vamos testar ela aqui, né? Então, quais os parâmetros que a gente criou? Deixa eu diminuir aqui um pouco esse forro, porque senão não dá pra gente chegar direito. Então, vou deixar aqui menorzinho aqui, né? Isso aqui tá muito exagerado. Beleza? Vamos reduzir um pouquinho aqui, concluir, pronto. Tá melhor assim? Vou pegar ele aqui, ó, vou arrastar ele um pouquinho aqui pro lado, pronto. Beleza, tá no centro aí. Vamos lá testar agora, ó, vou deixar ela aqui mais ou menos aqui no cantinho. Vou abrir aqui, e agora, selecionando a nossa família que a gente criou,
né, vai ter os parâmetros aqui que a gente criou. Então, material prateleira. Ah, Bruno, agora eu posso aplicar o material por aqui, ao invés de ter que editar a família. Sim, ó, vem aqui nos 3 pontos. Pronto, e aqui vamos aplicar o material de madeira, né, nas prateleiras aqui. Então, escrevi aqui madeira. Já vai ter alguns aqui, eu vou colocar esse cerejeira mesmo, pra gente não perder muito tempo. Cliquei aqui, pronto, ó, já aplicou nas duas ali. Vamos aplicar o material também no suporte, ó, seleciono minha família. Material de suporte, vem aqui. Vamos pegar aqui um material aqui de metal, ó, pode ser esse mesmo. Metal aqui, dou um OK. Pronto, e aí ele já aplicou em todas, ó, tá bom? Então tá certinho aqui, tudo funcionando. Agora a gente tem que testar os parâmetros, né, de comprimento e de quantidades de suporte. Então eu vou deixar ela aqui, paradinha aqui, vamos lá. Eu vou abrir aqui, ao invés de abrir aqui no propriedades, né, a gente vai vir aqui que a gente vai ter os nossos parâmetros. Então vamos procurar aqui o parâmetro que a gente criou. Tenho que selecionar minha família, lógico, né, senão não vai aparecer. E tá aqui, ó, cotas. Distância, suportes. Ah, eu quero uma distância de 60, ó. Digito 60 aqui, 0,60, porque tá em metros, e aí já ajustou certinho ali, ó. Aqui, ó, a quantidade, Bruno, de suporte, ó, vamos descer até aqui embaixo. QT suporte, ou seja, quantidade de suportes. Ah, eu quero 7. Aplicar. Beleza. Então, o comprimento dela, eu vou definir, né, a distância que eu quero, ou seja, eu vou multiplicar, eu vou fazer essa continha aí. Por exemplo, eu quero 5... eu preciso de uma prateleira que tenha 5 metros. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,50 a distância, né, poderia ser, tá? E quantidade de suporte, ó, vou colocar 10, né? Ou seja, tem que ter 5 metros, 10 vezes 0,5 vai dar 5 metros, tá bom? E pronto, tá aí a nossa família paramétrica de prateleiras aí, finalizada. Bom, então espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, não esquece de recomendar também esse canal para algum amigo seu que curte aí também a ferramenta do Revit. Não esquece também de deixar o seu like. Se você não é inscrito também, aproveita e se inscreve, porque eu venho postando vários vídeos como este de forma 100% gratuita aqui no YouTube e lá também no meu Instagram, brunosantos.layout-arquitetura. Segue lá que o Instagram tá lá começando, mas eu tô postando algumas coisinhas lá, beleza? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado. Nos encontramos no próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.